Na realidade, eu quero conversar com vocês sobre os dois princípios, né, mais femininos que a gente tem no nosso mapa, que é Vênus e Lua. Por que que isso é importante? Porque eles vão falar das nossas emoções, aquelas emoções de cuidado e as memórias que a gente guarda onde está a nossa lua, com a nossa capacidade de nos nutrirmos, como que é isso? E com a Vênus, nós vamos olhar para valores. E esses valores caminham por vários lugares na nossa vida. O fundamental é a autoestima, porque se você se valoriza, você fica bem, você tem confiança, e aí você vai se relacionar bem, você vai ter uma sexualidade adequada. Então, algo fundamental, né, para eu começar a continuar explicando para vocês, é explicar um experimento científico que foi feito. Pegou-se um pedaço da pessoa, colocou lá numa lâmina, debaixo do microscópio, e a pessoa ficou a 500 quilômetros. E ela foi passando, né, filmes alegres, tristes, sensuais, vários tipos. E tudo que acontecia com a pessoa era a mesma coisa que acontecia com aquele pedaço de pele desconectada dela. Então, se ela ficava com raiva, aqui ficava com raiva. Se ela ficava alegre lá, ficava alegre aqui. Se lá ela sentia prazer, aqui também sentia. Então, o que acontecia lá refletia nesse pedaço que está desconectado há muito tempo, há um espaço físico de 500 quilômetros. Então, o que isso significa? Você tem dois pedaços do seu corpo. Um pedaço que veio da mãe e um pedaço que veio do pai. E aí, qual a predominância disso? Porque eles receberam isso do avô, né? Na realidade, a célula base que está no corpo da sua mãe é da sua avó, né? Porque ela foi gestada lá com uma célula da sua avó. Quando ela tiver neta, que isso vai passar. Então, você está muito ligada na ancestralidade. Você tem ali a influência da sua mãe, sim, mas a sua avó tem uma carga também muito presente dentro de você. Pensa aí um pouquinho, te dá um tempinho. Então, vamos entender isso, né? No seu mapa, também dá para saber onde tá. Tem uma casa onde a gente vê a sua mãe, no seu mapa. É a foto de quando você nasceu, como estava sua mãe, que estado que ela estava. Então, a sua mãe tem uma casa para ela, o seu pai tem uma casa e os seus avós também. Ali a gente consegue observar isso. Por quê? Porque tudo isso está reverberando dentro de você. Não importa onde eles estejam, encarnados ou não, o que está acontecendo lá com eles, está acontecendo aqui também com você. Reverbera em você. Por isso, a constelação, esse olhar sistêmico funciona, porque você vai estar atuando nesse vínculo energético. E o que isso tem a ver com a Lua? O que tem a ver com a Vênus? A Lua representa a sua mamãe. Então, onde ela estiver, nós vamos ler, né? Qual a impressão que você, o tipo de vínculo, né, que você recebe dessa mãe, qual a impressão que você teve dessa mãe. E aí, através da Vênus, o quanto ela consegue estabelecer conexão ou não com o feminino, porque antes dela ser mãe, ela é mulher, né? E Vênus são os valores desse feminino, são os valores que ela vai levar para a vida. A Lua é importante? É muito importante. Mas a Vênus, ela vai cuidar da sua estima. Ela vai cuidar do quanto você tem prazer com o corpo antes de ser mãe. O que é importante entender assim, se essa relação é harmônica dentro de você, você vai
ter a aprovação desse feminino, você vai se entender com esse feminino, você vai buscar esse feminino de uma forma tranquila, porque o que acontece? O seu gosto e o seu valor dependem dessa Vênus. E isso também tem que observar como que você recebeu isso, como era a qualidade do feminino na sua família. E se você só projeta isso e vive isso fora, como que tá dentro, né? Como é que você está observando isso? Então, vou dar um exemplo. Digamos que a sua mamãe, depois do nascimento dos filhos, né, ela ficou muito nesse lugar maternal. Ela só ficou ali nesse lugar. E aí, você, enquanto criança, menina, né? Vou pegar as mulheres primeiro, enquanto menina, você tinha um bom relacionamento com seu pai, mas em determinado momento, essa mãe não conseguia deixar mais você se aproximar desse pai. Então, ela começa a dizer coisas para você, ou a te vestir, ou a fazer isso de alguma forma, a te tirar desse primeira valorização de estima, desse primeiro movimento que é feito da menina em relação ao masculino simbolizado pelo pai. E nesse movimento, você então não tem permissão da sua mãe para ter um feminino, nem se aproximar do masculino, né? Então, assim, tem alguma coisa errada comigo, eu não posso me aproximar do meu pai, né? E quando vai para a adolescência, a tendência é que isso fique um pouco pior. Por quê? Porque a sua mãe pode se ressentir, mesmo que ela não diga, né? Daquilo que está desabrochando, dessa liberdade maior que você manifesta e dessa vivência melhor com o masculino do que ela viveu, né? Então, tem esse lugar aí para ser cuidado dentro de você, porque o seu gosto pela vida, os seus desejos vão ficar nesse lugar. Ah, não aconteceu isso comigo, eu não tenho isso, eu consegui ir lá ir para o meu pai, né? Eu tenho uma boa relação com a minha mãe. Ok, mas é interessante avaliar aí, no seu caso, o quanto esse feminino seu consegue estabelecer relacionamentos sadios, porque esse gosto interno, né? Vai se expressar através de valores. E esses valores, quando são projetados externamente, você vai buscá-los. Então, eu tenho preferência por uma roupa X, eu tenho preferência por uma relação Y, eu tenho preferência por, sei lá, ter esse tanto de dinheiro, de poder na minha vida. Isso vai se desdobrando nas diversas áreas, né? Então, às vezes, precisa dar uma aprofundada para entender melhor. O que eu observo muito hoje em dia, dentro desse feminino, esse excesso, né? Então, aqui, coloca filtro, hoje eu tô sem, nem foi intencional. Faz muita coisa com essa questão da idade, né? Tem sempre que estar num lugar melhor, né? Assim, essa dificuldade de ter essa beleza interna, né? De ter esse valor interno. E aí fica seduzido por essa coisa externa apenas, né? Não é um valor apurado, não é um valor eu, mas ele é dado pelo externo. Isso é uma desconexão com o feminino, tanto para homens como para mulheres, porque eu estou buscando só fora e dentro. Como está? Por isso que eu contei essas coisinhas. Então, aquele experimento lá que eu contei para você, o quanto esse sistema aí que você capta da sua mamãe está atuando em você e você ainda nem se deu conta. O quanto os valores da sua mamãe, da sua vovó, ainda estão atuando em você
independente de onde eles estão, você ainda está inconsciente disso, né? Então, observar, né? E aí, também querer ir para o outro extremo também não é saudável, né? Essa sabedoria, né? De desenvolver esse processo onde eu descubro qual é o meu valor, aonde está a minha estima, e vou cuidando dela e liberando as influências.